Lucas capítulo 8. Se você encontrou, diga um amém. Amém. Também não posso deixar de falar com os nossos amigos, irmãos, que todos os dias estão ligadinhos conosco aqui no canal Ebenezer Oficial. Pedir que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa um like, para que essa palavra também chegue a outros tantos milhares e milhares de corações tão precisados nesse Brasil, nas Américas e por todo o mundo, né? E através da internet, a palavra de Deus tem sido difundida em todo o globo terrestre. Vamos falar hoje de um homem chamado Jairo, capítulo 8 de Lucas, versículo de número 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte, ou seja, estava quase morrendo. Versículo 49. E falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, e não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Amém? Dê um glória a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão, é a palavra de Deus. Nós lemos aqui a história de um homem não diferente de mim e não diferente de você. Um homem que amava a sua esposa, um homem que amava a sua filha, e um homem que era temente a Deus, e um homem que tinha um serviço, assim como eu, assim como os pastores, na casa de Deus. O que ele era? Ele era chefe, então ele mandava. O que ele fazia? Ele mandava, ele ordenava, ele tinha ali um cargo de suma importância na casa de Deus, no templo de Deus. Ele era bastante conhecido porque o templo de Israel, ele era uma das maravilhas do mundo antigo. Não vamos entrar em detalhes sobre quantos metros de altura, quantos metros de largura, a quantidade de ouro, de prata, de bronze, os diamantes, não. Era algo tremendo, onde todo mundo antigo queria saber como era o templo de Salomão, o templo de Israel. Não precisamos nem ir muito longe. A Escritura nos ensina que uma rainha de Sabá, ela ouviu falar das grandezas de Deus e do templo a qual Salomão tinha construído em Jerusalém. Ela não pensou muito, ela pegou carruagens de quê? Mais ouro, mais especiarias, e levou para dar de presente a quem? A Jerusalém, ao rei Salomão, e quem? A Deus.
Era algo tremendo. Então nós começamos a imaginar que para chegar ao status de ser chefe da casa do templo, do lugar mais importante na terra daquela época, não era para qualquer um, pastor Roberto. Não era qualquer pessoa. Não era escolhido aí na rua, entra aqui. Não. Era preciso ter, primeiro, família. Pertencer a uma tribo e ser de Israel. Então ele tinha um cargo, tinha sua vida, mas de repente a sua filha adoece de uma doença maligna, daquela que quanto mais a pessoa gasta, mais aquela enfermidade vai tomando o que ela tem. E ele então, sabendo das grandezas de Deus, também sabendo de toda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecedor também dos livros dos profetas maiores e menores, conhecedor também dos salmos, ele sabia que em Deus havia o que? Salvação. E que em toda a salvação se resumia em quem? Em o Deus de Israel. Ele era conhecedor de todas as profecias de Isaías. Quando Isaías fala, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, ele começa a imaginar tudo isso, mas no templo daquele momento não havia nenhum tipo de cura para sua filha, porque ele era o quê? Chefe do templo. Ele tinha ele havia todos os dias, ele estava no templo, na casa de Deus, mas naquele momento não havia salvação para sua filha. E aí é onde começa a cabeça do servo de Deus, da serva de Deus, a ficar imaginando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que isso acontece na minha vida? A escritura que nós começamos a ler diz, amados, que ao regressar Jesus, a multidão recebeu. Primeiro, era de dia, porque as pessoas só iam atrás de Jesus de dia. De dia. Segundo, o desespero daquele pai o fez abandonar toda a vaidade. O desespero daquele homem o fez abandonar todo orgulho. O desespero daquele homem o fez esquecer do seu cargo naquele local de culto. O desespero daquele pai o fez esquecer do seu status. E sabe? E a escritura diz que ele ouviu falar de Jesus, e que Jesus estava novamente na sua cidade. E ele, se esquecendo de tudo, ele foi aonde? Atrás de Jesus. Mas olhe para mim, ele era o quê? Chefe aonde? Na sinagoga, irmão. Ele era chefe na sinagoga. Você sabe o que é a sinagoga, irmão? Todas as sinagogas queriam crucificar quem? Jesus. Todas as sinagogas queriam prender Jesus, de tal forma que de uma forma profética, quem entregou Jesus aos romanos? Os judeus. Então, os judeus, eles tinham bronca de Jesus, porque enquanto os judeus queriam um salvador pela espada, enquanto os judeus queriam um salvador pela luta, pela guerra, pelo derramamento de sangue de homens,
Jesus, ele veio para te salvar e me salvar pelo amor. Jesus, ele veio te salvar e me salvar não pelo meu sangue, não pelo teu sangue, mas por um único sangue, o seu próprio sangue. Aleluia! Então eles tinham bronca de Jesus e procuravam o matar. Eles procuravam de forma, com tramas, mentiras. Enquanto toda a cadeia de sinagoga, enquanto toda a rede de sinagoga queria prender e matar Jesus, o homem que era chefe da sinagoga despiu de toda a vaidade, abandonou todo o orgulho, lançando de lado todo o cargo que ele tinha, e ele foi após Jesus de dia. Ei, irmão, há 2 livros atrás nós lemos, sabe aonde? No livro de João, um livro à frente, nós vemos um homem chamado Nicodemos. A escritura diz que Nicodemos, ele tinha um cargo parecido com o cargo de Jairo. Nicodemos, ele era príncipe, ou seja, um dos principais dos judeus. Ele era um dos príncipes dos judeus. Mas a escritura diz que Nicodemos sentiu no seu peito uma vontade de saber quem era de Jesus, e saber e conhecer mais de Jesus. Mas diferente de Jairo, ele se acovardou. Ele olhando para o seu cargo, aquela pompa toda, né? Ele pensando consigo mesmo: eu preciso conhecer Jesus, mas ninguém pode saber que eu estou me rebaixando para conhecer Ele, não. Eu sei que eu preciso, mas eu vou me esconder aqui, vou me espreitar aqui pela uma esquina, pela outra. Vai que o irmão Oswaldo me vê, né, irmãos? Vai que a missionária Cícera me vê e conta para o meu pastor. Nicodemos, a escritura diz que ele envaideceu-se e não foi atrás de Jesus de dia, mas ele foi de noite, porque ele tinha medo de perder o seu cargo. Ele tinha medo do sumo sacerdote arrancar o seu cargo. Você sabe por quê? Porque Nicodemos, ele só queria aprender um pouco mais, mas Jairo queria algo muito mais além. Jairo queria a salvação da sua filha. Nicodemos chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus fala: olha, é necessário nascer de novo, e não se escandalize se eu vos disser que é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus falou algumas verdades para Nicodemos, mas diferente de Nicodemos, que queria só ouvir, Jairo, ele queria ter uma experiência que toda a sua vida mexendo no templo ou na sinagoga não tinha acontecido em sua vida. Jairo queria algo sobrenatural. O que é algo sobrenatural, irmão? Uma cura. Porque lembra, Jairo vivia onde? Na sinagoga. Na sinagoga ele leu e ouvia o sacerdote pregando todos os dias, dizendo que um certo Naamã, que era forasteiro em Israel, foi curado mergulhando 7 vezes no Jordão. Ele começou a imaginar: tem cura, então tem cura, mas eu preciso viver essa cura. Então há um espaço tremendo de acontecimentos na Bíblia em que os judeus deixaram de ver milagres, e os milagres retornaram novamente quando um certo homem chamado Jesus começa a andar
pelas tribos e pelas vilas de Israel. Então tudo aquilo que ele via quando criança, quando adolescente, quando jovem, ele começou, irmãos, a vivenciar, de ouvir as pessoas falando: Jesus passou em tal cidade e curou um enfermo. Aleluia, dá glória a Deus, irmão. Jesus passou em outro lugar e um homem da mão ressequida abriu a sua mão. Jesus passa em Naim, ressuscita o filho de uma viúva. Então ele pensa consigo mesmo: então a minha filha não morreu, ainda dá jeito. E ele então abandona toda a vaidade, todo o orgulho, todo o medo, e ele vai após Cristo. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, igreja, é: muito prazer, eu sou chefe da sinagoga. Não. Muito prazer, sou eu que comando a sinagoga tal. Não. A primeira coisa que ele chega e faz é se prostrar aos pés de Jesus, reconhecendo que tudo aquilo que ele leu na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas, estava à sua frente ali, materializado, irmão. Você está entendendo isso, igreja? Você está entendendo isso? Ele estava vendo a profecia se cumprindo na sua frente. Ele reconheceu isso. E ele olha para o mestre e diz: minha filha está morrendo. Aí quando ele fala isso, a Bíblia para. E entra uma outra história falando da mulher do fluxo de sangue. Quem é leitor da Bíblia vai entender isso. Porque às vezes, irmão, não se incomode. Às vezes Deus está tratando com você. Mas para a graça ser maior na sua vida, às vezes Ele para e começa a trabalhar no teu vizinho, no teu irmão do banco. Está quase chegando a bênção, irmão. E Deus começa a trabalhar na tua vida, mas parece que às vezes para. E você vê, porque a bênção de Deus, ela se alastra, irmão. A bênção de Deus, igreja. Sabe o que é isso, igreja? Eu sempre falo para o meu pastor aqui, dizendo o seguinte: olha, eu quero estar do lado do Senhor. Sabe por quê, pastor? Porque as bênçãos do Senhor, né, é como o orvalho que cai sobre o Monte Hermon e escorre e começa a banhar todos os montes de Sião. Você está entendendo isso, irmão? Precisa alguém desse lado aqui ser derramado pelo Espírito Santo. Precisa alguém desse outro lado ser derramado pelo Espírito Santo, porque aqui no altar não para de cair. Sabe o que? O óleo do Espírito para a tua salvação. Então, como se parasse o milagre pela metade, Ele produz um outro milagre, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Após esse milagre, novamente, Jesus está caminhando para onde, irmão? Para a casa de Jairo. O milagre acontece. Olha só a revelação de Deus para mim e para a tua vida. Quando Deus começar a operar um milagre na tua vida, Ele vai parar no caminho para abençoar vidas e vidas através do teu milagre. Através do milagre na tua vida. É preciso você dar lugar, é preciso você se prostrar para que haja uma cadeia de milagres. Para que aconteça uma cadeia de milagres. Aleluia! Sinta isso, irmão. É preciso começar o milagre. Senhor, comece em mim, Senhor. Não te importes a hora que vai terminar, mas começa por aqui. Aleluia! E quando Deus cura aquela mulher, Jesus continua andando. Jesus continua caminhando para a casa de Jairo. E quando ele chega na porta, ele olha para dentro
Irmãos, tem um monte de gente chorando lá dentro por causa da morte. Sabe por quê? Porque quando Jesus, queridos, retorna desse milagre da mulher do fluxo de sangue, chega alguém para Jairo e fala assim: olha, cancela aí, não precisa mais tu preocupar o mestre não, porque a tua filha já está morta. E a escritura diz que Jairo não precisou falar nada. Jesus ouviu e disse: não, negativo, crê, e ela vai ser salva. Crê, irmão, às vezes o teu sonho você acha que está morto. Às vezes, eu falo que tem uma pessoa que eu estou evangelizando, ela tem problema de depressão lá no trabalho. E toda vez que eu pergunto, falo, como é que está o teu filho? Ela começa a chorar. E eu falei, vamos começar a orar pelo teu filho. E no meio do caminho Deus vai fazendo milagres, irmão, aleluia. E agora eu pergunto por ela, pelo filho, e ela começa a dizer, Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. O milagre precisa começar aqui. O milagre precisa começar aí. Amém, irmãos? Mas olha só, Jesus ele caminha e chega até na porta. Lá dentro tem o quê? Uma menina, aos olhos dos homens, morta. Uma multidão dentro da casa chorando. Jesus então para na porta. Segura essa, irmão. E disse assim, olha, manda tirar todo mundo lá de dentro. Só deixa a menina, o pai, a mãe, e eu vou entrar com 3 discípulos de minha confiança: Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão e minha irmã? É que às vezes você sai atrás de Jesus, e Jesus você consegue até trazê-lo, mas na porta da tua casa para dentro tem, sabe o que? Tem drogas. Dentro da tua casa tem o que? Bebidas. Dentro da tua casa tem adoração a ídolos, imagens. Dentro da tua casa tem mentira. Dentro da tua casa tem fofoca. Dentro da tua casa tem tudo aquilo que Deus não permite. E para ele entrar, ele manda dizer para você: tira tudo daí de dentro. Tira tudo. Esse povo que está chorando aí não acredita em mim. Arranca, porque eu quero ter um particular com você, Jairo. E esse particular, sabe o que, meus pastores? Esse meu particular tem a ver com a tua esposa, porque foi eu mesmo quem disse que serão ambos uma só carne. Então, irmão, nas tuas orações, ore com a tua esposa. Ore com a tua esposa, ore com o teu esposo, ore com a tua filha ou com o teu filho. Aleluia. Porque essa promessa aqui é sobre família, igreja. É sobre família. Jairo pensou que era tudo, era o bam. Aonde ele chegava, as pessoas chegavam na feira, as pessoas chegavam: bom dia, chefe. E é gostoso ser chamado de chefe, né, irmão? Bom dia, chefe. Ia na padaria: bom dia, chefe. No supermercado: bom dia, chefe. Na farmácia: bom dia, chefe. Mas chegou um momento em que o cargo dele de nada serviu. De nada. De nada, de uma tal forma que até os seus amigos, irmãos, para analisar quem estava dentro da casa de Jairo. Primeiro, eram parentes e amigo. Olhe para cá e não ria. Vamos imaginar um inimigo chorando pela morte do inimigo? Não. Lá dentro da casa de Jairo só tinha amigo e família. Cuidado. Deus está te revelando aqui que há familiar lá na tua casa trabalhando contra os teus sonhos. E é preciso você chegar e falar: ó, psiu, cai fora. O mestre mandou você sair. O mestre mandou você sair. O mestre mandou você cair fora da minha casa. Ei, igreja,
Jesus diz: tira todo mundo. A ninguém, hein? Ele fala assim, irmão, olha, a ninguém permitiu ficar dentro da casa, a não ser Jairo, sua esposa e os 3 discípulos. É noite de você fazer uma limpeza na tua casa. Até aqui preguei sobre a casa física de Jairo, mas agora eu quero falar sobre a casa espiritual de Jairo, sobre a tua casa espiritual. Ei, igreja, vamos dividir aqui o corpo humano como uma casa. Qual é a porta da casa? É o que? As pessoas falam que é os olhos, está no rosto. A cabeça comanda a casa. O que você tem guardado dentro dessa cabeça sua, irmão? Tem gente que abre o coração, aí a pessoa pensa que é essa bomba carnal aqui, ó. Isso aqui é só músculo, irmão. Tanto é que conseguem fazer, tirar de um corpo e colocar em outro e continuar, o quê? Funcionando. Mas o coração aonde Deus quer reinar nessa noite é aqui, ó. Levanta o teu dedinho santo assim pro alto. Levanta aí, irmão. Levanta. Aponta para cá, ó. É aqui, ó. Agora aponta pro irmão aí, ó. É aí, irmão, ó. É aí, irmão. É aí onde nessa noite você tem que... Peraí. O que eu tenho que mandar? Quem é que eu tenho que mandar embora da minha mente? O que é que eu tenho que mandar embora da minha mente? Jesus quer fazer morada aí, irmão, na tua mente. Ele quer fazer morada. Acredite nisso, igreja. Porque, irmão, quando a Bíblia diz em Romanos 12 que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? Ele fala o que, irmão? Ele fala sobre mente. Você está entendendo isso, igreja? Fui pastoreado uma época pelo pastor Carlos Alberto Moisés, do Conjunto Voz da Verdade. E em uma convenção em São Paulo, em Santo André, ele disse para mim: pastor João, como é que está a igreja? E eu disse: caminhando, pastor, com muita luta. Escute isso aqui, irmão. Como assim muita luta? Pastor, muita gente desempregada, né? E comecei a falar a igreja, como é que era. Tinha irmão que trabalhava em obra, tinha irmão que trabalhava assim, assado. E ele falou assim: pastor, no Espírito Santo, transforme a mente das pessoas. Mostre para eles que eles precisam de ser algo maior. Mostre para eles que eles precisam ter uma transformação não só no corpo, mas na mente. Que eles precisam estudar, que eles precisam, além de ser transformados, eles precisam... Além deles serem transformados, eles precisam ser agentes transformadores. Você sabe o que é uma pessoa se sentir no auge? Assim era Jairo. Ele era chefe, irmão. Ele era chefe. Então você precisa entender que nesta noite a transformação que Deus quer é na tua mente. A vaidade, o orgulho, o rancor, mágoa, ódio, tudo está aqui, ó. Essa bomba só reage a estímulos do cérebro. Então você precisa limpar a tua mente. Na tua casa física você entendeu que você precisa tirar de lá tudo aquilo que não presta. Aí um dia você está lá almoçando, chega alguém que falou mal de você. Às vezes você pode dispensar do portão, mas aí você quer ser santo demais, bota o infeliz para sentar na tua mesa e ter comunhão contigo, alguém que te odeia. Ei, Jesus mandou tirar tudo aí de dentro da tua casa. Tira tudo que não presta. Você está entendendo isso, igreja? Você está entendendo isso, sim ou não, igreja? Então, olha, em nome de Jesus, Deus, Ele quer ressuscitar o teu sonho, assim como Deus ressuscitou a filha de Jairo. Mas para isso é preciso tomar as atitudes de Jairo. Primeiro, se despir de toda avareza, vaidade, orgulho
mágoa, rancor. Tudo isso você precisa arrancar. Aí então ele vai entrar e ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Só você que crê nisso, fica de pé. Arranque tudo da tua vida, você que está nos ouvindo aí também pelo canal. E o Senhor, Ele vai ressuscitar o teu sonho. O Senhor vai ressuscitar o teu ministério. Aleluia. Você acha que não foi capaz? Porque o teu ministério estava firmado em vaidade. Estava firmado em orgulho. Mas faça como Jairo. Desça desse pedestal e deixe o Espírito Santo entrar na tua casa e fazer o milagre acontecer em nome de Jesus.